Olá, seja muito bem-vindo. Alegria receber você em nossa programação na TV Canção Nova. Nós estamos começando o nosso Trocando Ideias, o lugar onde a gente quer aprender a conversar, porque esse aprendizado é para a vida inteira. A família precisa aprender a conversar. Marido e mulher precisam aprender a conversar. Diálogo é uma palavra super presente aqui no nosso programa. Mais ainda, um diálogo que capacita a gente cada vez mais para escutar o outro. Enfim, ninguém é dono absoluto da verdade. A gente quer aprender sobre a verdade. E para isso a gente precisa uns dos outros. Por isso estamos aqui no Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você. O tema do nosso programa de hoje, ele é livre. Você está convidado para participar com a gente. Sua participação, na verdade, é quem faz o programa acontecer. O nosso programa, ele desde sempre teve o tema livre. Ao longo dos anos, nós fomos escolhendo alguns temas que são preferidos de nossa audiência. E cai lá, durante o mês, nós voltamos recebendo você com tema livre. Por isso, participe. A participação é importante não somente para que o programa aconteça. A participação é importante para que nós nos lembremos de conteúdos da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente às vezes prefere nem conversar, porque a gente julga que trazem problemas, dificuldades na nossa consciência ou exigem de nós postura, maior conhecimento, e a gente vive com a ideia absurda de engavetar situações, de guardar questões, e isso realmente não faz ninguém ir para a frente. A gente está aqui para aprender a conversar. Por isso que sua presença é tão importante. Muito obrigado. Presença participativa aqui com a gente. Eu já estou diante aqui de um dos meus convidados desta noite, Padre Anderson, é sacerdote de nossa comunidade. Muito bem-vindo, Padre. A sua bênção. Deus abençoe. Como é que está a luta? Lutando, graças a Deus. E não podemos parar, né? É uma alegria estar aqui. E uma experiência que eu faço cada programa, trocando ideias, é de aprender muito com as perguntas. Eu vejo que com as perguntas nós aprendemos a não parar nelas, né? Então, cada pergunta que chega para nós aqui, como você bem disse, nós não somos donos da verdade, mas nos motiva, nos estimula a ir buscarmos a resposta. Então, eu acho que isso é muito válido, né? Então, a sua participação já é muito válida, porque também nos ensina através das suas perguntas. Obrigado, Padre. A resposta do Padre indica para a gente alguém que não está tão preocupado consigo mesmo, naquilo que vai responder, mas está preocupado em escutar aquilo que você tem para perguntar. Então, capricha com ele, tá bom? Que ele está prontinho para responder você. Eu tenho a alegria de receber aqui. Gente, é o seguinte, esqueci de falar. O Padre vai estar conversando com você durante o programa no seu Twitter, que é @PadreAndersonCN. Pode conversar com o Padre durante o programa. Pode enviar também sua pergunta para o Padre. Ele vai julgar a pergunta e vai apresentar aqui para a gente, tá bom? Ele é pratíssima da casa. Cleto Coelho. Tem jeito. Com Deus agora, tem jeito. Com Deus tem jeito. E agora? Com Deus vamos para frente. E agora vamos para frente. Vamos pra frente. Para frente. A vida continua. Para mim é uma alegria estar aqui. Todas as vezes que eu venho no Juntos Somos Mais, eu venho para somar. Somar com o povo de Deus e, na minha pequenez, na minha simplicidade, tentar partilhar algo que possa somar na vida da pessoa para que ela continue a caminhar. Bem-vindo. Obrigado, querido. Durante o programa, você, por favor, vai nos dar algumas dicas sobre o livro que você está trazendo aqui para apresentar para a gente. Se não tinha estado aqui no Trocando Ideias, né, para nos contar do livro Para Frente, a Vida Continua. E eu peço que você, durante, por favor, suas perguntas, nos apresente o conteúdo desse livro aqui, minha gente. A gente vai falar mais durante o programa. Obrigado, Cleto. Elaine Ribeiro. Cleto, você está com o seu dispositivo eletrônico aí? Falhou, né? Ficou em casa, Ficou carregando. em casa, carregando. Pois é, mas não tem problema. Durante o dia, em outra oportunidade, você pode conversar com o Cleto, seguindo no Twitter, @CletoCoelho. Muito simples, não é? @CletoCoelho. O Facebook é facebook.com/temjeito. E um blog também que... blog.cancionova.com/temjeito. Tem jeito. Beleza. Você tem cara de que tem jeito mesmo.
Obrigado. A Elaine Ribeiro, psicóloga clínica e organizacional, sempre presente aqui com a gente por conta de inúmeras tarefas também relacionadas ao seu trabalho como psicóloga e também como professora na Faculdade Canção Nova. Precisou faltar alguns programas e fez falta mesmo. Bem-vinda, estava com saudade. Obrigada. Você está bem? Bem, graças a Deus. De fato, nos desencontramos, né, Ricardo? A gente estava comentando antes do programa começar, mas a gente tem que se dividir nas tarefas, né? Mas procurando sempre estar aqui, cada programa também gera sempre um conteúdo posterior, geram perguntas, a gente acaba interagindo de alguma maneira, e eu queria, de modo especial, até agradecer essas pessoas que entram em contato conosco e que, dentro do possível, né, Ricardo, a gente vai tendo uma interação e alguma resposta. Claro que algumas pessoas têm uma expectativa, às vezes, que a gente consiga resolver toda a situação, mas eu acho que dentro daquilo que a gente pode, dentro dos limites, né, que a comunicação nos permite, a ideia é sempre dar uma luz, né, um primeiro passo para que a pessoa possa continuar a sua caminhada na resolução das questões que ela traz para a gente. Obrigado, querida. Com a Elaine você também vai poder conversar durante o programa no Twitter, @ElaineRibeiroSP. Ok? Pode também enviar a sua pergunta e ela vai introduzir sua pergunta a partir do julgamento dela, tá bom? Para atender você nas nossas mídias sociais, a Aline Carbonari está aqui. Você está boa? Bem, graças a Deus. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Eu estou aqui no programa para fazer a sua participação acontecer. Então, você pode nos enviar a pergunta que nós a faremos aqui ao vivo aos nossos convidados. Você pode mandar e-mail para nós no trocandoideias@cançãonova.com ou através das nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou através do Twitter no @PTrocandoIdeias. Se você quer ser identificado, por favor, diga de onde você é, o seu nome, contextualize a sua pergunta para nós ou mencione que você prefere manter o sigilo e nós não identificaremos você. Aline, na verdade, a gente precisa que você seja identificado. Então, identifique-se, por favor. Caso você deseje não ser identificado, avise a Aline, tá bom? A idade das pessoas às quais você se refere na sua pergunta, pais que falam sobre os filhos, e se você pode dizer a sua idade também, ela é um dado importante para os nossos convidados. Quero agradecer quem está aqui com a gente no estúdio. Obrigado, viu? Tem gente de Mogi das Cruzes. Vai levantando o braço que o pessoal aí vai mostrando você. Obrigado. Gente de Mogi das Cruzes, Feira de Santana, na Bahia. Olha, caravana quase aqui com a gente. Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado por vocês aqui com a gente. Vou mostrar o pessoal de Natal, ali do lado. Levanta o braço ali de novo, que vocês não apareceram. Ali, ó, pessoal de Natal. Tem que mostrar eles. Isso. Segura o casal ali. Obrigado pela presença. Belo Horizonte, especialmente Belo Horizonte. Tá aí, já estão aparecendo. Segura aí no Ricardo e na Ludmila, porque eles estão completando 5 anos de casado hoje. Um aplauso para eles. Parabéns. Obrigado, viu, pelo privilégio de ter vocês aqui com a gente, justamente nesta data. Tem gente também do Rio de Janeiro, e são meus amigos, a Eliane e o Sérgio. Obrigado. Estou sendo também ali um amigo que eu não conheço ainda. Obrigado Muito obrigado, sobrinho Maurício, é isso? Obrigado pela presença, viu, queridos? Estava com saudade de vocês. Vamos à pergunta, a primeira pergunta do programa de hoje. Lembrando que o tema é livre. E aí, Aline? Para o padre Anderson, a Ângela Oliveira, de Araçatuba, nos pergunta: sou ministra da Eucaristia e gostaria de levar comunhão para meu esposo e filhos, que não vão à missa. Seria errado da minha parte levar Jesus até eles dessa forma? Primeiramente, Ângela, você foi instituída ministra extraordinária da Eucaristia para levar a Eucaristia para aqueles que não podem ir participar ativamente e pessoalmente da Santa Missa. Eu não sei, na pergunta ela não coloca se eles podem ou não podem, né? Então, mesmo você sendo ministra extraordinária da Eucaristia, tem este porém, você ajuda na comunidade, levando a Eucaristia aos doentes e aos impossibilitados de participarem da Eucaristia. Isso fora da missa. Na missa, você está ali ajudando o sacerdote também na preparação da missa, na distribuição da Eucaristia.
Então, eu fico devendo a resposta certa justamente porque eu não sei se o seu marido e os seus filhos não é? são possibilitados ou não. Se eles não podem ir à missa por qualquer motivo, você tem que conversar com o seu pároco pedindo autorização para fazer isso. Se eles não vão por um outro motivo, vamos supor, eles não querem participar ou coisa desse jeito, na verdade, a Eucaristia não pode ser levada assim. Porque, uma vez que a Eucaristia não é apenas um amuleto, mas ela requer também uma participação. Essa participação, então, é necessário um desejo, uma vontade de poder participar na comunidade. Uma vez que não se tem essa resposta, né, esse dado importantíssimo, eu fico devendo essa resposta. Mas converse com o seu pároco para que possa esclarecer melhor essa resposta. Obrigado, padre. Ângela, querida, é o seguinte, o programa está começando, dá tempo de você entrar em contato e responder ao padre se seus familiares, seu marido, seu filho ou seus filhos não vão até a igreja, a capela, a paróquia, enfim, por alguma impossibilidade, aí o padre poderá responder a você novamente. Tá bom, querida? Obrigado. Próxima pergunta é para a Elaine, da Michele Sanches, de Taubaté. A independência feminina fora do contexto de Deus pode trazer cobranças psicológicas exageradas à mulher? Ampla, mas vamos lá, né? Michele, você faz uma pergunta muito ampla, mas que tem eu acho que uma influência direta como a mulher se coloca hoje na sociedade ou como ela é exigida, e claro que isso traz um elemento histórico, né, em termos de todo o feminismo, da imposição da mulher se igualar ao homem e vir com uma competição que muitas vezes retira dela, eu penso, o papel e as características e a natureza da mulher, né? Isso, eu penso que também, num contexto geral, vai criando nos relacionamentos mulher-mulher, homem-mulher, família, posição da mulher na sociedade, uma série de, vamos dizer assim, de rachaduras, né? Hoje, muitas vezes, a mulher se coloca como a melhor, a mais desenvolvida profissionalmente, mas, às vezes, no campo afetivo, com uma perda muito grande, porque, às vezes, os homens também têm um medo. Então, se coloca hoje, isso que a gente coloca como o desenvolvimento da mulher, né, e o lugar dela na sociedade, muitas vezes, tem se tornado um elemento de briga, eu penso, de desentendimento, né? Eu acho que esse cuidado a gente precisa ter. Por mais que se tenha a competitividade, por mais que se tenha o seu desenvolvimento profissional, de não perder aquilo que é da natureza feminina. Esse, eu penso, Michele, Ricardo e quem está nos acompanhando hoje em casa, que é o maior risco que a mulher tem, né? E, às vezes, de abandonar os seus sonhos ou de pensar que as coisas não podem acontecer todas de uma maneira conjugada, porque muitas pessoas falam, bom, ok, eu vou pensar no trabalho, então eu só penso no trabalho. Então, eu esqueço todos os outros campos da minha vida. E aí pode ser que, em um momento, você se veja sem esse trabalho, por exemplo, e sem sentido para a vida, porque aí as outras coisas ficaram para trás. Então, daria para a gente conversar, acho que um programa inteiro e ter um programa temático só sobre isso, né, Ricardo? Mas, assim, para a gente começar a pensar, Michele, eu acho que esses são alguns caminhos também. Obrigado. Vamos deixar o Cleto responder agora. Sim, a pergunta para o Cleto é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Meus pais não sabem dialogar. Quando preciso conversar com eles, perdem a paciência e fazem chantagem com doenças e morte. Como fazer para conversar com eles sem haver discussão? Eles são esclarecidos quanto à religião, vão à missa, mas não praticam em casa. O diálogo ele é uma conquista, é uma caminhada, e cada um vive o seu tempo. Até mesmo entre marido e mulher é difícil acontecer o diálogo. Precisa ter como meta, e você tem falado muito sobre o diálogo, Ricardo. Se a casa, a família tem como meta que o diálogo ele é um ponto essencial ali no lar, no relacionamento entre pais e filhos, irmãos, aí isso tem que ser conquistado, devagarzinho. Agora, o que não pode é chutar o balde. São seus pais,
o respeito tem que ter, o carinho, o entendimento, talvez, da idade avançada, não sei qual a idade dos pais, mas não pode perder essa meta, esse diálogo, e saber conduzir, saber lançar uma pergunta. É que, às vezes, a gente acha que, por as pessoas já estarem na igreja, na caminhada, acha que aí vai ser mais fácil ter o diálogo. Mas eu conheço, e eu vejo, olhando para a minha vida, mesmo eu estando na caminhada, o diálogo ele é uma conquista, porque às vezes você quer também escutar aquilo que você quer. E quando vem uma resposta contrária àquilo que você quer, você se agita. Então, eu vejo que o mais importante agora é ter esse diálogo como meta, e não desistir de conversar com os pais. Me chamou a atenção o fato de que ele tem uma crítica muito dura aos pais. Ele fala que eles são de igreja, vão à missa e tudo, mas em casa não praticam. É isso, porque quando a gente vê alguém, os nossos pais, indo à missa, participando de um grupo de oração, a gente espera ansiosamente aquela pessoa vivendo a Bíblia, né? O perdão, o relacionamento, tudo de boa. E quando vê um testemunho contrário a isso, a pessoa fica mais brava. Mas eu penso que essa pessoa tem que ter calma agora e não perder o foco dessa conquista, que é o diálogo, que é essencial na residência, e ter paciência, não é fácil. Porque tem momentos que a pessoa que não está dentro da igreja, ela vive mais o evangelho do que aquele que está dentro da igreja. Conheço muita gente, isso é real. Difícil. Obrigado, Cleto. Pergunta para o padre Anderson, da Oninha Espásio, que ela nos deixou a seguinte pergunta pelo Facebook. É válido comungar quando necessito, quando preciso da presença de Jesus em minha vida, mesmo sabendo que pequei contra a vontade de Deus? Você pode repetir, por favor? É válido comungar quando necessito, quando preciso da presença de Jesus em minha vida, mesmo sabendo que pequei contra a vontade de Deus? Oninha, a questão é muito complexa, por isso que, inclusive, eu pedi que repetisse a pergunta. Todos nós somos pecadores e todos nós somos necessitados da graça da Eucaristia. O Papa Francisco, inclusive, na sua última encíclica, Evangelii Gaudium, ele diz que a Eucaristia é para os pecadores. Porém, existem algumas situações de pecado, algumas situações irregulares que me colocam indisponível à Eucaristia. Ou seja, alguns pecados que me separam daquilo que é uma vida cristã autêntica dentro da Igreja Católica, dentro da vida religiosa, dentro dos sacramentos. Então, aquilo que me impede de confessar, aquilo que me impede de participar do sacramento da reconciliação, também irá me impedir de participar do sacramento da Eucaristia. Uma coisa é esta: se existe um impedimento, vamos entrar aqui, um impedimento no caso de um casal de segunda união. É um impedimento, então, porque é uma situação irregular presente, não se pode participar do sacramento da reconciliação, nem mesmo do sacramento da Eucaristia. Não receber os sacramentos. A participação na Eucaristia, sim. Porém, se existe essa situação de pecado, e aqui eu abro essa realidade, se existe essa situação de pecado em você, e você não conseguiu confessar, mas você tem a intenção, ou melhor, a decisão, o firme propósito de confessar na sua próxima oportunidade, mais rápido possível, você pode participar da Eucaristia. Então, você pode participar da Eucaristia com esse firme propósito de buscar o mais rápido possível o sacramento da reconciliação, caso você não tenha oportunidade de passar, de viver, de celebrar o sacramento da reconciliação antes. Se você pode receber o sacramento da reconciliação antes, faça. Se você não pode e você se sente necessitada, mas tem o firme propósito de buscar o sacramento da reconciliação o mais rápido possível, participe da Eucaristia com a consciência tranquila, mas o mais rápido possível busque o sacramento da reconciliação. Obrigado, Padre Anderson. Pergunta para o Cleto,
de uma jovem que pede para não ser identificada. Ninguém quer se identificar por você, né? Meu Deus do céu. Tem jeito. Tem jeito. Eu já tenho uma caminhada na igreja, mas ainda sofro com problemas em minha sexualidade, pois vejo vídeos e entro em chats que sei que não são do agrado de Deus. Além da confissão, o que devo fazer? Lutar. Uma luta constante. Essa realidade da sexualidade, os documentos da igreja, o catecismo nos diz que é para a vida toda. É para o jovem, é para o adulto e é para o ancião. A vida toda lutando. E quando a gente escolhe viver a virtude da castidade, eu acredito muito que a gente consegue ir vencendo. Vencendo, quando cai, confessa, sempre ali na fila da comunhão, na Eucaristia. O que não pode é faltar os sacramentos. A confissão e a Eucaristia. Essa dobradinha precisa estar caminhando. Agora, precisa saber se você está decidido mesmo se você quer. Porque também confessar e volta, aí confessa e volta. O que precisa ser exterminado, eliminado, é essa realidade de vídeos, ter acesso a essas realidades que vão te inflamando. Tem que dar um ponto final. Se eu dou um ponto final nessas realidades que me inflamam, e ali com os sacramentos, Eucaristia, confissão e Eucaristia, eu tenho certeza que consegue vencer. Agora, se não se decide, continua alimentando, se distancia da confissão e se distancia da Eucaristia, desastre total. Uma pessoa que pede para não ser identificada pergunta para a Elaine. Gostaria de saber se a oração é capaz de melhorar a condição psicológica de uma pessoa de fato. Sim. Então, a resposta eu já começo a dizer para você que, em se tratando da espiritualidade, seja ela de qualquer natureza, ela tem estudos científicos, comissões no Brasil e no exterior, em universidades renomadas, aqui em São Paulo, na USP, por exemplo, que estudam a influência da espiritualidade sobre a melhora física das pessoas, seja nos seus tratamentos, na sua visão de vida. Então, tudo que eu posso dizer a você é que sim. Né? E aí, claro, quando você fala na oração, ou seja, nesta prática, ela tem, sim, uma função psicológica também. Porque a pessoa também direciona os seus pensamentos, coloca aquilo que ela tem como esperança dentro de tudo aquilo na vida dela. Então, também é um elemento que hoje não pode ser desconsiderado, por exemplo, quando você acompanha uma pessoa em consultório. Então, sempre é importante perguntar, você tem alguma crença, você segue alguma filosofia, você tem alguma espiritualidade, né? Até para entender qual é a visão de mundo que aquela pessoa tem, né? Direcionada por essa espiritualidade que ela carrega. Ok? Ou a visão que ela tem a respeito daquilo que é espiritualidade. Exato, porque também, assim, eu coloco de uma maneira ampla, ela traz a questão da oração, mas é interessante que a gente entender que a espiritualidade ela traz consigo um valor e uma postura diferente. Né? Com isso, eu não estou dizendo que aquela pessoa que não tem, mas ela tem uma outra visão de vida e talvez tenha um outro suporte. Né? Mas, nesse campo, sim, existem estudos bem sérios, livros e livros que falam a respeito disso. Inclusive, encontros aqui, eu tive há uns 2 anos atrás, um encontro sobre espiritualidade e psicologia. E lá se encontraram psicólogos, né, com crenças pessoais, né, em várias denominações, e profissionais estudiosos dessas áreas, falando sobre a experiência de cura, a experiência mística. Então, assim, extremamente interessante, né, nesse ponto de vista. Obrigado, querida. Eu gostaria de aproveitar um pouco a presença do Padre Anderson aqui para nos contar sobre o Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Anderson, conta para mim, já terminou tudo lá no santuário? Ainda não. É mesmo? Falta ainda muita coisa. O santuário já está, graças a Deus, no último dia 5 de dezembro, ele foi dedicado, você que está, com certeza, deve ter acompanhado, e o santuário está já a pleno vapor.
É uma coisa interessante que, inclusive, nós padres conversamos muito sobre a quantidade de peregrinos que têm passado pelo Santuário do Pai das Misericórdias. A experiência que eles têm feito com a misericórdia, o número de confissões que tem aumentado. Mas, com isso, eu estou dizendo, reze pelas vocações sacerdotais, porque se aumentar ainda mais o número, e a gente quer que aumente mais o número desses peregrinos que vêm em busca da misericórdia e do sacramento da misericórdia, mas é preciso ter sacerdotes, então rezem pelas vocações sacerdotais. Mas ainda temos muita coisa para fazer, né? As coisas visíveis. Nós estamos de portas abertas, literalmente, isso porque quer dizer que o santuário ainda não tem portas. O santuário não tem portas ainda, né? Então nós estamos de portas abertas para esperar você, mas também porque nós não temos ainda as portas. Nós ainda queremos colocar os vitrais nas laterais, ainda não temos. E toda a manutenção do próprio santuário, que não é, pela grandiosidade da obra, não é uma coisa assim tão fácil. Então, o santuário está aí, mas, como toda obra de Deus, que também é cada um de nós, ainda está em processo de construção. Muito bem, obrigado. Quem está aqui conosco no estúdio que veio e conheceu o santuário pela primeira vez? Pode levantar o braço aí. Nossa, a maioria de vocês. Ah, que bom, que maravilha. Imagino a experiência maravilhosa de conhecer o santuário, que também é uma experiência para nós também, não é, que estamos aqui, que não nos acostumamos, não, com a experiência que nos é concedida de ter o santuário aqui bem próximo a nós. Obrigado mais uma vez pela presença. Daqui a pouco alguns deles terão também perguntas para fazerem aqui no nosso Trocando Ideias com o tema livre. Já é o intervalo, Fernanda? Vamos sim para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.